Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, já estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nome de Jesus. Culto de terça-feira, e essa é a primeira terça-feira do mês de junho, meus irmãos, portanto, nosso culto de Santa Ceia. Povo de Deus ainda chegando, terça-feira é um dia de intensa agitação no trânsito da nossa cidade de Fortaleza, então os irmãos ainda se locomovendo para cá, mas já um bom número de irmãos, a casa quase já repleta de irmãos, e nós iremos começar o culto de louvor ao Senhor. Eu peço que toda a igreja nos coloquemos de pés, em nome de Jesus. E nós vamos, meus irmãos, abrir a Bíblia Sagrada, na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 20. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 20, é a leitura oficial da palavra de Deus nesta noite. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão já também conectados no canal da nossa igreja. Muitos irmãos acessam às terças-feiras, tanto agora online como offline. Depois do culto termina, os irmãos ainda estão acessando, visualizando, assistindo o culto. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando o nosso culto pelo canal do YouTube. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu leio na Revista Corrigida, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 20, que diz assim: visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. A igreja pode glorificar Jesus, meus irmãos. Estamos falando de Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Que leitura maravilhosa temos feito, e nós vamos orar, meus irmãos. Antes de orar, notícias para a nossa igreja, notícias atualizadas do nosso pastor. Como todos sabem, no último sábado, nosso pastor foi submetido a uma cirurgia no joelho, como já estava anunciado e era conhecido de toda a igreja. E graças a Deus, meus irmãos, foi bem sucedida. E ficamos muito felizes de saber disso. Nosso pastor ficou ali em recuperação e observação 2 dias, quando foi ontem, segunda-feira, recebeu alta. Já está em casa, e aquela fase agora de recuperação, a fisioterapia, como é próprio, os irmãos sabem que é normal esse período agora pós-cirúrgico, os cuidados necessários, mas está bem, sempre conversando conosco, orientando as coisas do dia a dia da igreja. Daqui a pouquinho ele vai estar de volta aqui conosco em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, por todos os nossos irmãos.
Fiquei muito feliz também de ver ali nosso querido irmão Eliseu. Glória a Deus. Chega mais um pouquinho para cá, irmão Eliseu, para a igreja lhe ver, porque nós oramos por ele, né, meus irmãos? Está de volta, glória a Deus. Uma bênção de Deus poder vê-lo aqui bem, recuperado. Jesus cuida de nós, né, meus irmãos? E vale a pena confiar, vale a pena seguir crendo nesse Deus tão maravilhoso para conosco. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E quantos aqui precisam de oração, meus irmãos? Todos nós precisamos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, Pai querido, nós estamos na Tua presença nesta noite de Santa Ceia, uma noite tão especial, Senhor, de adoração ao Teu nome, o Teu povo reunido, cheio de alegria, para cercar a mesa do Senhor, este ato sublime, solene, Senhor, que já se faz e se repete por tantos séculos, porque é uma ordenança do Senhor para a Tua igreja. Até que o Senhor volte, estaremos junto à mesa, Senhor, partindo o pão, tomando o cálice. E assim estamos nesta noite para mais uma celebração santa. Eu te agradeço pelo teu povo que já está reunido, congregado nesta festa maravilhosa. Aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em segurança, nos conceda um culto cheio da tua presença, Deus. Culto pentecostal, marcado pelo teu poder, pela manifestação de maravilhas. O Senhor é bom, o Senhor está no nosso meio, e nós te bendizemos, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado, milagres acontecendo, orações respondidas. Obrigado, Senhor, porque tua bondade dura para sempre. Nós te agradecemos e te exaltamos, no nome santo de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos todos juntos adorar o nome de Jesus com muita alegria. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Como bem disse o pastor Zião, Eliseu está aqui hoje, né, Eliseu? Você é uma bênção, viu, Eliseu? O vocal não fica tão afinado quando o Eliseu não está aqui. Que seria de mim, Senhor Eliseu? Até o meu violão fica mais bonito. Vamos cantar de início o hino de número 469. É contigo, Eliseu. Glória a Deus, a honra e a glória ao Senhor para sempre. Vamos louvar ao Senhor. Dê glória a Ele. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei este mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, o céu for enrolar
Esse será Jesus, Senhor. E meu Deus que vai na glória proclamar. Cante glória, diga. Igreja, cante. Oh, que música suave, pode ser ouvir. Cante, diga. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma. Oh, que gozo vai minha alma. Lá nos altos céus fluir. Quando Cristo, meu nome proclama. Cante toda a glória, Senhor. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Vai, Barney. Hoje relembramos a morte de Cristo na cruz. Estamos aqui por isso, porque um dia Ele foi voluntário a morrer morte de cruz. Aquele dia triste é o motivo da nossa alegria hoje, de estarmos aqui. Então vamos cantar. A dor que ali sentia. Diga, cante. E como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, Jesus, perdoar os meus pecados. E com autoridade garante
dor da cruz, dos cravos, da coroa. Aleluia. E como troca por tão grande amor, te cravaram numa rude cruz, Senhor. Só tu podia, Senhor. Ninguém mais poderia, além de ti, Jesus, perdoar. Obrigado, Senhor. Com autoridade garante, e com autoridade garante. Cante, diga! Aleluia, Senhor, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Obrigado, Senhor. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar-te, Senhor, todo o meu amor, Senhor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está aqui essa noite. Diga! Ele ressuscitou. Diga! Vivo está outra vez, já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez, já podemos Ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez, já podemos adorar o Rei dos Reis. Tu estás vivo, Senhor, nós te adoramos por isso. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Nós declaramos nosso amor a ti, Senhor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Te honra e glória, Senhor, no céu e na terra. Fique de pé em nome de Jesus e vamos cantar mais um cântico nessa noite tão especial. O verdadeiro adorador se dispõe a adorar, se dispõe a levantar a mão no santuário e agradecer e bendizer. E você está no lugar certo, lugar de adoração, lugar que você se dispõe a dar para Ele o melhor, o único que merece honra e glórias. Declara, igreja, adorador é tudo que eu sou.
Assim Deus me formou, e quem poderá de um coração? Mesmo que eu suba ao céu, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei do teu olhar, meu Senhor. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que, tu és o Deus que nos vê, Senhor. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, diga, mas de uma coisa sei, com toda a minha vida te adoro. Adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. Adora, igreja! Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar. Canta, igreja, com toda a força que você puder. Minha força vem de ti, Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Só a igreja adorar. Que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quantos vieram aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome de Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, com muita alegria saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós queremos reconhecer nessa noite a presença dos pastores do setorial 4. Onde estão os nossos pastores? Por gentileza, se coloquem de pé para que nós possamos reconhecê-los nessa noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos e pastores em nome de Jesus. Queremos também reconhecer aqueles que nos dão a alegria de nos visitar nessa noite. Se você está
aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez, levante uma de suas mãos para que essa igreja possa reconhecê-lo. Algumas mãos levantadas, meus irmãos. Se a igreja está feliz de receber irmãos e irmãs nessa noite, vamos dizer com muita alegria, amém. Faço também menção da nossa Rádio Templo Central FM. Meus irmãos, programações muito abençoadas. Estava me dirigindo de casa até o templo nessa noite, sendo abençoado por programações, por palavras que vêm ao encontro do nosso coração. Se você ainda não está sintonizado, eu te convido a você fazer isso a partir de hoje. Sintonizar na 102.3, Rádio Templo Central FM, a voz da Assembleia de Deus, para que você possa ser ainda mais abençoado e tocado por meio de programações tão abençoadas. Também quero fazer menção, meus irmãos, do nosso plano de leitura bíblico devocional. Quantos aqui estão comprometidos com essa jornada? Levante uma de suas mãos e com alegria diga, glória a Deus! Também, meus irmãos, momentos muito preciosos. Todos os dias nos debruçamos sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ali o Senhor fala com cada um de nós. E por fim, meus irmãos, antes do ofertório, que será conduzido pelo nosso querido pastor Afonso Sabino, faço menção da nossa programação semanal. Nós estamos chegando no meio da semana, terça-feira, culto de doutrina também. É o dia de cercarmos a mesa do Senhor, nos alegrarmos, nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus até que Ele venha. Mas nós ainda teremos programações muito especiais durante essa semana. Quinta-feira nós voltaremos a essa casa às 14 horas para o nosso círculo de oração. E domingo, a nossa programação já conhecida desta igreja, começando cedinho às 8 da manhã com a nossa EBD, e os nossos cultos de celebração. O primeiro às 10 da manhã e o segundo às 18 horas. Lembrando que esse culto ele terá também menção dos trabalhos sobre missões que essa igreja desenvolve. Quantos entenderam, meus irmãos, desses avisos? Digam amém. E agora convido o nosso querido pastor Afonso Sabino, que estará conduzindo o momento do Santo Ofertório nesta noite. Glória a Jesus, queremos saudar a todos na paz do Senhor. Amém. É uma alegria estarmos aqui nesse momento em que a igreja do Senhor cerca a sua mesa para celebrar ao Senhor essa ordenança que o próprio Jesus deixou e que nós devíamos repetir até o dia em que Ele estivesse conosco participando. E nós um dia estaremos participando da ceia com o Senhor Jesus servindo a ceia. Glória a Jesus. Meus amados, mas esse é um momento também importante, porque na nossa adoração, além de cercarmos a mesa, participarmos do pão, do vinho, nós também faz parte do ato litúrgico as nossas contribuições, ofertas, dízimo que trouxemos para a casa do Senhor. Isso nos fez lembrar de um texto onde Davi, depois de passar por grande luta, ele foi indicado pelo anjo que deveria fazer um altar e adorar o Senhor nesse altar, oferecer sacrifício ao Senhor. E ele procurou esse terreno junto com Araúna, proprietário da terra, e ele disse, não, você pode ficar com o terreno, eu lhe dou a lenha, lhe dou o animal, faço tudo. Ele disse, não. Aí Davi diz um texto que eu acho bem importante, ele diz assim, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então é importante nós, na nossa adoração, também participarmos com as nossas contribuições para a obra de Deus. Glória a Deus. Curve as suas cabeças e oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, Senhor, Tu tens sido provedor, Tu tens sido abençoador, Tu tens cuidado de nós, e de coração agradecido estamos aqui diante de Ti também, para darmos também a nossa contribuição, participarmos desse momento, Pai. Meu Senhor, sabemos, meu Deus, que são muitas as lutas, as dificuldades, mas Tu estás sempre conosco.
Tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai. Senhor, te pedimos por aqueles que passam por dificuldades, por lutas, estão desempregados, estão subempregados, meu Deus, e que precisam, Senhor, do socorro Teu, que Tu possa abençoar, que brevemente eles possam também estar participando desse momento, possa abrir portas, que Tu possa dar prosperidade ao Teu povo. Pai querido e justo, recebe, Senhor, a nossa adoração através dos nossos dízimos e ofertas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós também mandamos um abraço ao nosso pastor, se recuperando. Agradecer aqui o Amedício, hoje o Túlio, o Barney, que estão aqui colaborando conosco. Não pode errar não, viu, Amedício, que o pastor está assistindo o culto. Um abraço ao pastor. Amém, pastor? Vamos cantar. Te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearão de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não te libertará. Chora Israel. Canta, igreja, diga: Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe nosso ministério de louvor. Deus abençoe todos os nossos pastores do Setorial 4. Registro a presença do Dr. Jaziel, está conosco cultuando hoje. Deus abençoe todos os visitantes, meus irmãos. São sempre bem-vindos aqui. E é uma alegria poder recebê-los nesta noite, cercando a mesa do Senhor com esta igreja. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Eu li do versículo 20 ao 28, meus irmãos, mas eu quero ler apenas o versículo 25, e foi o texto-chave da palavra que Deus trouxe ao meu coração para esta noite de Santa Ceia. Povo de Deus reunido, a família do Senhor, nossos cultos de ceia são sempre cultos maravilhosos. A igreja traz essa alegria, meus irmãos, de saber que não só cercaremos a mesa do Senhor, mas Deus sempre fala conosco, a sua palavra sempre se dirige aos nossos corações, e esse é o momento da palavra do Senhor ser proclamada, e vamos ler esse texto. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A igreja diz amém. Amém. O bom seria, meus irmãos, se a gente pudesse ler todo o capítulo 7, porque é um dos capítulos mais emblemáticos de toda a epístola aos Hebreus, quando o autor fala de Cristo como sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele estabelece um paralelo entre o sacerdócio levítico imperfeito, de humanos que morriam e que ofereciam sacrifícios por si e pelo povo, sacrifícios esses limitados, temporais, mas que apontavam para o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que se apresentaria perante Deus de uma vez por todas. Esta palavra veio ao meu coração esses dias, meus irmãos, e aprovo o Senhor essa noite trazer ela à igreja. Esses dias eu estava numa congregação e no final do culto uma irmã me acompanhou e disse assim: pastor, eu tinha pregado sobre o reino de Deus, sobre Cristo estar entronizado, e a irmã disse: pastor, o que exatamente Cristo está fazendo agora, nesse tempo enquanto Ele não volta? Está assim sentado no trono, só olhando as coisas, né? E aquela pergunta sincera, eu expliquei para a irmã sobre o ministério da intercessão de Jesus. E aquelas explicações que eu dei naquele momento, exatamente com base no que a Bíblia revela, especialmente no texto aos Hebreus, ficaram no meu coração, meus irmãos, como uma direção para uma palavra sobre Cristo, sobre o ministério da intercessão de Cristo. O Cristo que intercede por nós. Essa é uma revelação bíblica muito preciosa, meus irmãos, e esse é o ministério que Cristo exerce entre sua morte e o seu retorno, entre a sua ascensão e o seu retorno. Quando nós lembramos de Cristo, normalmente, ou lembramos olhando para o passado, para o seu sacrifício, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, ou lembramos de Cristo olhando para o futuro, sabendo que Ele um dia haverá de vir conforme Ele prometeu. Mas há uma verdade muito especial na Bíblia que fala daquilo que Cristo está fazendo hoje, daquilo que Cristo faz agora, nesse tempo entre sua ascensão e o seu retorno. E é interessante porque é isso que Ele faz o tempo todo, e é assim que a Bíblia fala. Enquanto nós chegamos aqui nesta noite, eu sei que trazemos nossos cansaços, nossas lutas, talvez alguns culpa, talvez outros tentações recorrentes, outros, sabe, meus irmãos, lutas com pecados insistentes, outros talvez espiritualmente se sentindo debilitados. Essa é a condição, meus irmãos, de uma multidão de pessoas. Não chegamos da mesma forma. E eu, pensando sobre isso, o coração elevava-se a esta realidade de que a resposta de Hebreus para nós é extraordinária. Cristo está agora intercedendo por nós. Ele vive para interceder por nós. É tão especial isso. Nós temos um intercessor.
E a ceia é esse momento que lança o nosso olhar ao passado, e enquanto ela nos faz lembrar sobre o Cristo crucificado, o autor aos Hebreus, especialmente nesse texto que li, ele lança o nosso olhar para o Cristo que já está entronizado. Se essa ceia nos lembra o sangue derramado de Cristo, esse texto que nós lemos já nos traz a memória e a consciência do Cristo que hoje exerce sacerdócio perante Deus, meus irmãos, com todos os méritos do seu sangue derramado. Se a ceia aponta para a obra consumada, o texto que nós lemos fala desta obra aplicada continuamente. Logo mais eu vou explicar o que é esse ministério da intercessão de Jesus. O que queremos dizer quando afirmamos que Cristo está intercedendo por nós? Porque a cruz, meus irmãos, não foi o encerramento da missão, ela não concluiu a missão de Jesus. Na verdade, ela foi a inauguração de uma nova etapa dessa missão a Ele confiada. O Cristo que morreu por nós, agora vive por nós. É assim que a Bíblia fala aos Hebreus. E é tão importante, porque esse Cristo que derramou o seu sangue, agora intercede pelos que Ele comprou com o seu sangue. E essa verdade, meus irmãos, é preciosa porque ela responde a algumas das maiores angústias da alma, do ser humano. O que eu faço com a minha culpa, o que eu faço quando eu fracasso novamente. Pessoas lidam com isso o tempo todo, meus irmãos. O que eu faço quando minha fé enfraquece, o que eu faço quando me sinto abandonado, o que eu faço quando percebo que continuo lutando contra pecados que me perseguem há anos. Hebreus responde, ele diz assim: olhe para Cristo, existe um intercessor diante do Pai por você, e Ele intercede, meus irmãos, e Ele é esta ponte, é este elo que te aproxima, que te reconcilia, e que estabelece a perfeita e plena comunhão com o Pai. E pensando em Cristo como intercessor, talvez o primeiro olhar deva, meus irmãos, se voltar para como as Escrituras apresentam o ministério da intercessão de Cristo. Porque o ministério da intercessão de Cristo é uma das verdades das Escrituras. Esse é o primeiro aspecto que me vem à mente ao pensar nesse texto e refletir nele com os irmãos. E tudo que a gente tem pensado na Bíblia ultimamente, a gente não deixa de pensar sobre essas lentes do drama das Escrituras, do enredo da salvação, do nosso plano de leitura. E a verdade, meus irmãos, é que a intercessão de Cristo não é uma doutrina isolada da palavra de Deus. Ela percorre toda a história da redenção, toda a história. A Bíblia inteira está procurando responder essa pergunta: como pecadores podem voltar para Deus? Você vai enxergar essa pergunta implicitamente de Gênesis a Apocalipse. Como pecadores podem voltar para Deus? Porque, obviamente, nós já temos aprendido e ministrado sobre isso. Desde a queda, abriu-se uma lacuna, existe uma distância posta entre o ser humano e Deus. O homem foi expulso da presença de Deus, foi expulso do jardim, a comunhão foi rompida, o acesso foi perdido. Por isso, toda a Escritura começa a apontar para esta necessidade, meus irmãos, de um intercessor, de um elo, de alguém que estabeleça esse vínculo de novo. Isso porque o ser humano expulso, ele é incapaz, ele é impotente. Ele não pode, por suas próprias forças e méritos, movimentar-se em direção à presença de Deus. Alguém precisa reatar essa aliança. E aqui, parece-nos que surge, meus irmãos, a imagem, a ideia do intercessor, aquele que se coloca entre partes. E esse ministério, ele já começa a ser visto desde o começo da Bíblia, desde as primeiras histórias, em figuras que prefiguravam Cristo, espécies de tipos de Cristo. Simbologias estavam postas, meus irmãos, na forma em que homens lidaram com situações, intercedendo por pessoas, por cidades. De alguma forma, esse gesto já apontava, já anunciava a vinda de Cristo. Por exemplo, nós conhecemos a história de Abraão, quando foi anunciado pelo próprio Deus que Sodoma iria ser destruída, Sodoma e Gomorra, e Abraão lembrou do seu sobrinho Ló, e a gente conhece a história como Abraão se coloca diante de Deus, intercede por Sodoma, e há um processo ali de exposição, de conversa íntima com Deus,
pedindo que Deus tivesse clemência e misericórdia de Sodoma, para que o seu sobrinho fosse poupado. E aí parece ser a primeira vez que a gente vê um homem se colocando entre a justiça divina e homens culpados. Mas fica claro na história que Abraão é imperfeito, Abraão só intercede, ele não podia salvar. A gente vê essa história, esse relato na vida de Moisés, guiando o povo, e de repente o povo adora um bezerro, e Deus está, meus irmãos, propenso a punir, a derramar juízo sobre aquele povo, e Moisés se apresenta diante do Senhor, ele se coloca na brecha, ele se torna um intercessor, ele clama pelo povo, ele pede misericórdia a Deus. Mas também Moisés, por ser homem, mortal, falho, só podia interceder. Ele não tinha como redimir aquele povo, ele não podia fazer nada senão pedir misericórdia a Deus. Talvez a imagem mais forte dessa prefiguração do ministério de intercessão de Cristo seja a figura do próprio sacerdote. E o próprio autor aos Hebreus evoca essa imagem do sacerdote no dia da expiação, que era aquele dia em que toda a congregação se reunia diante do templo, aliás, diante do tabernáculo, e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, meus irmãos, levando nas suas vestes o nome das 12 tribos, representando o povo de Deus, e ele era agora levado simbolicamente, esse povo levado simbolicamente à presença de Deus, através do sacerdote. Mas aquele sistema, como nós lemos, era limitado, possuía limitações, o sacerdote morria, os sacrifícios precisavam ser repetidos, o pecado continuava sendo um problema, tudo aquilo que era imperfeito apontava para algo maior, melhor, para algo perfeito, até que chega Jesus, e no seu ministério a gente já encontra, meus irmãos, sabe, as digitais desse glorioso ministério da intercessão de Jesus. Por muitas vezes Jesus é visto orando pelo mundo, orando pelos seus discípulos. E talvez um dos pontos que mais destaca esse ato de Jesus interceder, seja a sua intercessão por Pedro. O texto sagrado, que Pedro estava prestes a cair. E aí diz, Jesus roga. Ele diz para Pedro, eu roguei por ti. Eu roguei ao Pai, para que tu não desfaleça, tu não suporta não. Eu pedi ao Pai para ter misericórdia de ti. É tão precioso isso, meus irmãos. A gente chega em João 17, está ali a oração sacerdotal, Jesus orando pelos seus discípulos, orando pela sua igreja. Ele orou por nós na oração sacerdotal. E aí talvez o ponto culminante desse ministério da intercessão de Jesus seja o ato da sua morte, porque naquela sexta-feira ele está ali ensanguentado, crucificado, meus irmãos, humilhado, exposto à vergonha, à dor, da pior das mortes daquele tempo, e ele foi capaz de olhar para os céus e dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É isso que Jesus faz, é a sua natureza, é a sua condição, é o ministério glorioso que ele tem recebido do Pai. Os apóstolos perceberam isso e escreveram sobre isso. Por exemplo, Paulo fala dele e se refere a ele, meus irmãos, como o mediador entre Deus e os homens. O João chama ele o advogado, o justo perante Deus. Romanos o apresenta como intercessor, Hebreus o apresenta como sumo sacerdote. Os autores do Novo Testamento já compreendiam isso, que hoje Jesus está diante do Pai, intercedendo por você. Eu não sei quais são suas lutas, suas dores, seus pedidos, mas é tão impressionante que Cristo, antes de ir ao céu, ele deixou claro que esta relação com o Pai era sempre mediada por Ele. Até a oração deveria ser feita em nome dEle, porque faz toda a diferença, meus irmãos, chegar diante do Pai com a pessoa do seu Filho bendito Jesus Cristo. Mas para adiantar esta mensagem, eu preciso avançar e perguntar em que consiste essa intercessão, em que consiste o ministério de intercessão de Jesus. Porque quando nós ouvimos a palavra intercessão, a ideia que nós temos imediata é a ideia de oração, não é verdade? De oração, é como se alguém estivesse orando. É isso que Jesus está fazendo. Hebreus, meus irmãos, não está falando disso, está falando de algo mais profundo.
A intercessão de Cristo não é apenas algo que Cristo está fazendo, é algo que Cristo é. A intercessão está ligada à própria posição que Cristo tem, ocupa diante do Pai. O texto diz que ele compareceu, isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Cristo compareceu, meus irmãos, nos céus, e agora por nós intercede diante de Deus. Ele compareceu, ele habita e está no céu por nós. Perceba a expressão por nós. Portanto, ele não comparece apenas como filho, ele comparece como um representante, ele comparece como cabeça da nova humanidade, ele comparece como aquele que assumiu nossa causa. Um grande pastor puritano falou algo muito interessante sobre o ministério da intercessão de Jesus. Ele dizia que a própria presença do Filho diante do Pai é uma intercessão permanente. E como isso é possível? Porque esse Filho está marcado pelo seu sacrifício, suas mãos marcadas pelos pregos, o seu corpo glorificado, sua obra consumada. Tudo proclama continuamente diante do Pai. O preço foi pago, a dívida foi cancelada, a justiça foi satisfeita. Cristo diante do Pai, ecoando essas palavras diante do Pai, no seu próprio corpo, com a sua própria presença. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas é motivo de você se sentir animado, encorajado e feliz. Há um intercessor diante do Pai, intercedendo por você e pela sua causa. Aleluia, aleluia. Oh, meus irmãos, é tão especial, porque Cristo não está tentando convencer o Pai a nos amar. O Pai já ama, tanto ama que mandou Ele. A intercessão não é isso. A intercessão significa que os méritos da cruz estão continuamente sendo apresentados em favor da igreja. Aleluia. A cruz não está sendo repetida, e essa é a ideia de Cristo como advogado. Ele não está fazendo defesa da causa de um réu. Não, nós já somos justificados perante Deus. O que Ele está fazendo, meus irmãos, é continuamente aplicando os benefícios da sua própria morte, através da sua presença diante do trono do Pai. Porque tudo de bom que nos acontece, meus irmãos, é resultado dos méritos dEle. Méritos únicos e exclusivos dEle. O Pai olha para você e te quer bem por causa dEle. O Pai te aceita, te acolhe, te abraça e te coloca na mesa como filho por causa dEle. O Pai te perdoou por causa dEle. O Pai te justificou por causa dEle. O Pai está te santificando dia após dia por causa dEle. Você será glorificado por causa dEle. Você habitará para sempre com o Pai por causa dEle. É tudo por causa dEle. Por isso que ao olhar para o Pai e ver o rosto do Pai sorrindo, não se iluda, não é você. Não é a cor dos nossos olhos, meus irmãos. O Pai está sorrindo, olhando para nós. E Ele está sorrindo porque Ele está do nosso lado, o Filho amado. O Pai tem prazer nele. E toda a satisfação que o Pai tem nele, meus irmãos, é transferido como méritos a nós. Todas as bênçãos. Essa, meus irmãos, é a doutrina da substituição. Porque Ele assume nossa morte e nos dá a vida que Ele também conquistou com a sua ressurreição. Meus irmãos, nós só demos a Cristo as suas piores dores, o seu sofrimento, o desprezo que Ele sofreu. Foi isso que Ele tomou de nós. E aí, em troca, Ele nos dá agora, meus irmãos, os méritos. Tudo de bom Ele dá para a gente, porque era dEle. É por isso que Paulo nos chama de filhos adotados e que agora somos com Ele co-herdeiros, porque essa herança era exclusiva dele, pertencia somente a Ele, porque somente Cristo é filho natural do Pai. Não somos filhos naturais do Pai. Nenhum ser humano é naturalmente filho de Deus. É por isso que João escreve no seu primeiro capítulo, dizendo que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos. Nós somos feitos.
Somente Cristo é eternamente Filho do Pai. Portanto, tudo do Pai é dele. E aí ele morre a nossa morte, ressuscita e diz: Pai, agora a minha herança eu compartilho com eles. Que eles também tomam posse daquilo que é meu por direito. Quantos podem se alegrar por isso? Quantos podem bendizer nesta noite por isso? Porque o ato da ceia, meus irmãos, é o ato em que ele consuma a sua obra. Oh, meus irmãos, a obra gloriosa de colocar-se entre o ser humano pecador e Deus. Esse é o trabalho que Cristo faz, é a obra que Cristo realiza. Mas deixa eu avançar, meus irmãos. A intercessão de Cristo, segundo a palavra que nós lemos, é a resposta à nossa condição. É isso que o autor aos Hebreus diz. E se quisermos entender por que a intercessão de Cristo é tão preciosa, nós precisamos compreender quem nós somos. E quando eu pensava sobre isso hoje, durante o dia, meus irmãos, me veio à mente o próprio texto, a própria epístola, para quem ela foi dirigida. E essa talvez seja uma pergunta que todo leitor da Bíblia precisa fazer sempre. Para quem essas palavras foram ditas? Qual é o contexto? Que realidade essas pessoas viviam para ouvir essas palavras, para ler essas palavras, para que fossem ditas essas palavras a elas? E aí a gente entra no plano de fundo histórico do texto, porque estamos falando dos irmãos hebreus, irmãos dispersos, perseguidos. Ao que parece, essa igreja está enfrentando uma segunda onda de perseguição. Portanto, essa carta não está sendo escrita, essa epístola não é destinada a pessoas fortes, ela está destinada a pessoas cansadas, a pessoas que estão tentando desistir, a pessoas que estão lutando contra a pressão, contra o medo, contra a insegurança. É assim que essa igreja se encontra. E a verdade, meus irmãos, é que os anos passaram e nada mudou. Não é esse cenário que estamos vivendo hoje. Não continua exatamente assim, meus irmãos. Nós continuamos precisando lembrar que há um intercessor perante o Pai para conosco. Porque a realidade humana, meus irmãos, ela é marcada de pelo menos 3 aspectos, sabe, que acompanham o ser humano diariamente, e que só o ministério da intercessão de Jesus pode dar conta dessa realidade. Que coisas são essas? Que aspectos são esses? O primeiro aspecto é o aspecto da culpa. O ser humano e a humanidade está mergulhada na culpa, meus irmãos. Desde o Éden, a culpa produz fuga. Assim como pecaram Adão e Eva, e depois disso se esconderam, o pecado cria essa ruptura. A culpa nos convence de que Deus é alguém de quem devemos fugir. Por isso muitos cristãos vivem uma verdadeira contradição. Porque quando mais precisam de Deus, menos procuram. Não é assim a condição de um homem no pecado, meus irmãos? Não é nesse ponto que ele está mais necessitado do perdão, da graça de Deus? Porque é nessa hora que ele foge, que ele evita estar numa reunião como essa, que ele evita apresentar-se a Deus pedindo misericórdia. É essa a condição das pessoas. Quanto mais precisam da graça, mais se escondem. A culpa cria essa sensação, meus irmãos, de que precisamos resolver nossos problemas antes de voltar para Deus. Aliás, é isso que às vezes alguém diz: não, eu vou resolver minha vida, depois eu volto para a igreja, depois eu volto para Deus. Meu irmão, essa bagunça toda só Deus resolve. Você não dá conta de resolver. E aí às vezes a pessoa fala: eu vou melhorar primeiro, sabe, eu vou vencer esse pecado primeiro. Mas a intercessão de Cristo é uma verdade bíblica, que vem justamente nos lembrar, meus irmãos, que nossa aceitação perante Deus não depende da nossa capacidade de nos apresentar diante de Deus. Depende, na verdade, da presença de Cristo diante do Pai. Nós não voltamos para Deus porque nos tornamos dignos. Nós voltamos porque nós temos um intercessor que está diante do Pai, intercedendo por nós. Mas há, meus irmãos, uma segunda questão que eu preciso tratar, porque a culpa, ela gera essa acusação. E nossa acusação, ela nos convence de que não há esperança. É assim que muita gente se encontra. Talvez no culto de ceia como esse, você chegou tão animado, e aí vai chegando o momento do pão ser partido, do cálice ser derramado, entregue, meus irmãos, para ser bebido. Vem aquela sensação de culpa, aquele peso, aquele fardo. A memória das coisas que foram feitas e não deviam ser feitas. É assim, meus irmãos, que Satanás opera como um verdadeiro acusador. Ele é o acusador dos irmãos. Mas frequentemente, meus irmãos,
Enquanto nossa consciência por vezes é tomada disso, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que não somos definidos pelas quedas, pelos fracassos, pelas oportunidades desperdiçadas, pelos pecados que nós cometemos. Nós somos filhos amados, apresentados diante do Pai, pelo Filho querido Jesus Cristo, que diariamente, o tempo todo e para sempre, intercede pela sua igreja. Aleluia! Por isso que não há motivo para autodefesa, para autojustificação, meus irmãos. Porque se temos Cristo, não há condenação, não há juízo. É isso que a palavra nos diz. Quantas pessoas vivem tentando apresentar seus próprios argumentos, meus irmãos, e do seu jeito resolver as coisas. Mas o Evangelho nos chama a reconhecer que não precisamos defender nossa própria causa. Para isso temos um advogado. E João diz, se você pecar, não se desespere não. Você tem um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Observe, meus irmãos, Ele está diante do Pai, sustentando nossa causa, porque a dívida já foi paga. Oh, glória a Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, pergunta: quem intentará acusação contra nós? Quem fará isso? E a resposta não está, meus irmãos, na nossa perfeição. Ela está na pessoa de Cristo, nosso intercessor. Mas além, meus irmãos, da nossa culpa, nós temos fraquezas. Fraquezas que nos convencem, muitas vezes, que não vamos chegar até o fim. E trazemos, às vezes, meus irmãos, no meio da luta, essa sensação de que o fardo está demasiadamente pesado. E aí vem, meus irmãos, aquela sensação de que vamos desmoronar, não dá mais para seguir adiante. E aí o texto traz a imagem de Cristo como aquele que intercede. E intercede também porque conhece as fraquezas que passamos, as limitações da vida. Cristo não é uma figura abstrata, etérea, distante, inacessível, insensível. Ele é aquele que esteve diante de nós, e a Bíblia o apresenta no céu como um homem diante do Pai. Porque até a sua encarnação essa não era uma realidade, mas depois que Cristo sobe ao céu, o céu passa a ser habitado por um homem, o homem Deus. E esse homem traz no próprio corpo as dores dessa vida, as dores da humanidade. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é sofrer injustiça, ele sabe as dores, meus irmãos, de um mundo injusto, do pecado sobre a humanidade. Ele viu isso, ele presenciou com os próprios olhos, portanto ele se compadece da tua dor, ele sabe os motivos das suas lágrimas. Aleluia, aleluia. Você pode saber e levar por certo desta noite, deste culto, que para ele nenhuma explicação é necessária. Ele sabe o quanto pesa esse fardo, ele sabe o quanto pesa esse fardo, ele viveu esta vida, ele sentiu na própria pele, meus irmãos, a maldade dos homens. Ele sabe o que o pecado fez com os homens, ele sofreu no próprio corpo, meus irmãos, as dores do pecado dos homens. Por isso saiba, você, diante de noites escuras da alma, de dias de sofrimento, sensação de abandono, acredite, você não está abandonado. Há alguém que sabe o que você sente, há alguém que sabe o que você está passando, e ele não é só espectador da sua dor, ele comparece perante o Pai, intercedendo para que tua fé não desfaleça. Ele intercede perante o Pai, intercedendo para que tu continues, para que tu sejas fortalecido no poder de Deus. E acredite, muitas vezes aquela força que brota como um verdadeiro milagre, te colocando de pé, é fruto dessa intercessão gloriosa. Há um filho no céu intercedendo por você, intercedendo para que você continue, intercedendo para que Satanás não avance sobre a tua vida. Afinal, há coisas que precisam ser feitas através da tua vida, a missão que precisa ser realizada através da tua vida. Ele intercede por isso, ele intercede por isso, e o céu derrama
derrama vitória, vitória sobre tua vida, sobre a tua causa, por causa dEle, por causa da intercessão dEle. Quantos creem, recebem esta palavra? Glorifica o nome dEle esta noite, meu irmão, minha irmã. Alamá, Nagashura, Ramahaga. Às vezes é uma sensação tão boa, meus irmãos, passar por alguém, eu vivo isso muitas vezes durante a semana, e o irmão abraçar a gente e dizer: eu estou orando pelo senhor, eu estou orando por você. Aí tem aqueles pastores que mandam até a mensagem, às vezes pela madrugada, indicando lá, no emojizinho: pastor, estou aqui essa hora orando pelo senhor, orando pela igreja. Meus irmãos, isso enche de alegria. E nessas horas, eu lembro de um intercessor maravilhoso que nunca para de interceder por nós. O céu é continuamente lembrado da sua vida, do quanto você precisa, do quanto você carece. E quem pede ao Pai é muito amado do Pai. Quem pede por você é muito amado pelo Pai. O Pai não nega nada para Ele. Para a gente, muitas vezes pedidos serão feitos e não teremos a resposta que esperamos e pedimos. Mas para Ele não. O Pai tem prazer nele. É incrível, o texto aos Hebreus fala da presença dele no céu e o descreve como aquele que no céu é mais sublime do que o próprio céu. Já pensou nisso, meus irmãos? Todo o céu se volta para ele. Todo o céu o admira. Todo o céu o louva. Oh, glória a Deus. Quem seria mais sublime do que o céu? Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós. Aquele que pede ao Pai por nós. Por isso, nessa noite de ceia, sinta alegria e confiança de participar deste pão, desse cálice, sabendo que você não é apenas um pecador perdoado, você também é um pecador perdoado que diariamente é sustentado pela bondade do próprio Filho Salvador, que dia após dia intercede por você. Glorifica Ele nesta hora, meus irmãos. Os músicos já podem se aproximar, porque no final desta palavra eu queria, já na conclusão dela, falar como viver à luz dessa verdade de que Cristo é o nosso intercessor. E há pelo menos 3 verdades que eu quero apenas citar, para que isso seja, sabe, uma palavra de encorajamento para a sua vida nesta noite, quem sabe durante toda essa semana. E a primeira coisa que nós devemos fazer à luz dessa verdade é correr para Deus e não de Deus. Não fuja de Deus. Não tenha medo porque pecou, porque fez o que não devia, porque andou onde não devia ter ido. Não tenha medo. Deus não é teu algoz. Acredite, se Ele te tivesse como inimigo, você já teria evaporado dessa terra há muito tempo. Ele não te tem como inimigo. Não fuja, não evite a igreja, não deixe Satanás te envergonhar dessa comunhão. Eu estou falando com pessoas que estão em casa agora, e eu já ouvi testemunhos disso, da pessoa vir no carro, e quando chega perto da igreja, uma força começa a levar dali para longe, a vergonha. O que eu vou dizer? Faz tanto tempo que eu não apareço. Oh, meu irmão, Deus não te tem como inimigo. Não fuja dele, corra para ele. Eu sei que eu estou falando com gente que está aqui dentro, que chegou aqui lutando às vezes com um problema que veio com você até aqui a porta, só parou de lhe perturbar que você desligou o celular, porque se ligar agora, volta de novo, e aí a pessoa dá aquela pausa assim: eu vou cultuar, porque depois eu vou encarar esse monstro quando sair daqui. Sabe o que você vai descobrir? Que quando sair daqui o monstro desapareceu. Há uma graça de Deus que te renova, há um Deus que peleja por ti. Há uma obra gloriosa de Deus acontecendo, enquanto você está aqui para adorar, para bendizer, para desfrutar da comunhão. Por isso, corra para Deus, corra para Deus. Mas em segundo lugar, descanse na graça.
Não viva, meus irmãos, obcecado por desempenho. Não viva obcecado por performance. As coisas não dependem de você. Os resultados não estão confiados ao seu desempenho. Aquilo que precisava ser feito para que você fosse amado e aceito por Deus, já foi feito, e foi feito por alguém que é perfeito. E é Ele que está diante do Pai, intercedendo por você. É Ele que te sustenta. E essa intercessão bendita te convida ao descanso. Descanse, meu irmão. Alguém está intercedendo por você. Tenha calma. Tenha calma. Alguém está intercedendo por você. Mas eu queria terminar esta palavra. Pastor Adair já vai vir para ler a palavra, meus irmãos, o texto da ceia. Persevere com esperança. Não desanime. Continue caminhando. Continue caminhando. A realidade de que há um intercessor no céu, meus irmãos, é a verdade bíblica de que há um poder capaz de nos sustentar na caminhada, de te levar em segurança. Que Deus te ajude a caminhar em segurança. Caminhe firme. Caminhe firme. Lembre-se do intercessor glorioso por você, daquele que está perante o Pai por você. Fiquemos de pé nesta hora, meus irmãos, com esse sentimento de gratidão a Deus, por aquilo que Deus tem nos lembrado, meus irmãos, porque esse ato da ceia, o ato do pão partido, o ato do cálice derramado, é uma memória permanente, meus irmãos, daquele que se colocou entre nós e o Pai, porque é isto que o intercessor faz. Entre a justiça divina, meus irmãos, que derramaria sobre nós a morte eterna, um justo se colocou entre ela e o juízo, e Ele assumiu esse juízo por nós, e Ele fez isso, meus irmãos, para agora, definitivamente para sempre, está exatamente nesse lugar, entre nós e o Pai, intercedendo continuamente por nós. Pense sobre isso, que esta palavra te encoraje, te edifique e te renove em nome de Jesus. Nós estamos iniciando o momento solene da Santa Ceia do Senhor. Pastor Adair Salles, nesse momento, irá fazer a leitura e fazer também a oração pelo pão, o primeiro elemento da Santa Ceia. Pastor Adair. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Com muito amor e reverência, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo, a partir do versículo 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Que momento maravilhoso, irmãos. Saber que há um intercessor diante de Deus por nós. E aí a gente pode sentar à mesa do Senhor sem culpa. Louvado seja Deus. Isso para aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Diz assim a santa palavra de Deus: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, meus amados irmãos, nós vamos orar e consagrar o primeiro elemento da ceia do Senhor, o pão. Pão que é um pão comum, mas que nesse momento nós vamos consagrá-lo, e ele passa a simbolizar o corpo do nosso amado Salvador. E participar deste pão significa que você faz parte do corpo, significa que também você bebe do cálice, significa que você creu que Jesus Cristo morreu por você e que ele intercede por nós. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, poderoso, queremos te agradecer, Senhor, nesse momento mais uma vez em oração, porque sentimos poderosamente a tua presença neste lugar, Senhor. E se tu estás aqui, Senhor, a razão de sobra para nós estarmos aqui e bem, e alegres e felizes, porque a tua presença, Senhor, traz alegria aos nossos corações. Nós te somos gratos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te somos gratos, Pai, porque tu nos deu o Senhor Jesus Cristo, e ele deu a sua vida por nós, e na cruz do Calvário se entregou e morreu em nosso lugar, e o seu corpo foi pregado na cruz, ó Pai. E assim, Senhor, neste momento, nesta celebração, nós consagramos o primeiro elemento da ceia do Senhor, o pão, que nesse momento passa a representar este corpo glorioso e santo, este corpo que é reverenciado por nós, do nosso Senhor Jesus Cristo, que está à destra do Senhor, intercede por nós. Que intercessão poderosa, Senhor. Nós te somos gratos, ó Pai, pelo que ouvimos nessa noite e pelo que verdadeiramente é o Senhor Jesus para nós. Te agradecemos, ó Pai, com toda a força do nosso coração, e te pedimos, Senhor, que ao participarmos deste pão, a cada dia nós possamos estar mais juntinho de Ti, em comunhão contigo, Senhor, e assim também, Pai, sendo testemunha do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Pai, nós te pedimos, e já por fé te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Vamos participar nesse momento, meus amados irmãos, com muita alegria no Senhor. Convido o pastor Afonso para partir o pão, e eu quero lembrar a todos meus irmãos que o ato na participação da Santa Ceia do Senhor é exclusivo aos irmãos que já são batizados em águas.
sobre o trono está Jesus. De adoração, honra, glória, digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, está Jesus Santo. Pensando o Senhor, eu te adoro. Digno de adoração, honra, glória. Digno tu és, Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Digno, Senhor, tu és, Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação te adora, Senhor. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. E nós falamos, ao Rei nós coroamos. Diga, ao Rei nós coroamos. Diga, ao Rei nós coroamos. Se tu mereces, Senhor, somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. Tudo é Senhor, se tudo é Senhor. Ao Rei nós coroamos. Ao Rei nós coroamos. Ao Rei nós coroamos. De tudo é Senhor. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. De tudo é Senhor. A igreja diz: digno. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual a Ele não há. Toda a criação, toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, digno tu és, Senhor. Digno o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. A te honra agora, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Falta algum irmão receber o pão? Glória a Deus. Temos ali algumas mãos levantadas ali, meus irmãos, enquanto os nossos irmãos vão servir. Por favor, meus irmãos, mantenham as mãos levantadas, irmãos, para que a gente possa identificar. Vejo uma mão só, enquanto o ministério de louvor também é servido. Acredito que também, meus irmãos, através do nosso culto online, alguns irmãos participam. Temos irmãos, inclusive, que participam conosco de outros países. Nós recebemos contato, irmãos que por muitos anos congregaram nessa igreja e hoje têm a oportunidade de acompanhar os nossos cultos, acompanhar esses momentos de Santa Ceia.
nós iremos nesse momento participar do primeiro elemento da Santa Ceia, o pão, que simboliza, meus irmãos, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus que foi lida, meus irmãos, diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podemos todos participar em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice. Fiquemos todos de pés, meus irmãos. Pastor Saturnino França irá, neste momento, fazer a oração, consagrando o cálice ao Senhor. Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Oremos. Pai Celestial, bondoso Salvador, neste momento tão solene, Senhor, deste ato tão glorioso, Pai, nós te apresentamos, segundo, Senhor, símbolo deste ato da Santa Ceia do Senhor, do sacrifício vívido do teu Santo Filho, nosso Salvador. É por este sangue, Senhor, aleluia, no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Consagramos agora, Senhor, esse suco de uva, que torna-se-á, Senhor, consagrado a Ti como símbolo do precioso sangue, sangue carmesim, que purifica nossas almas, renova as nossas forças. A Tua igreja agradece nesse momento tão solene, Pai, pois em nome de Jesus Cristo, nosso intercessor potente, te suplicamos e te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos, ao receberem, aguardem para que todos participemos, como foi no momento do pão. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Altos
Quantos podem louvar o nome de Jesus, meus irmãos? Falta algum irmão receber o cálice? Se falta, por favor, sinalize com a sua mão. Todos foram servidos, só os nossos irmãos aqui do Ministério de Louvor. Nós estamos agora, meus irmãos, no segundo elemento da Santa Ceia. E este segundo elemento simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O sangue precioso do Cordeiro Inocente. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que depois de ceiar, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos juntos participar do cálice em nome de Jesus. Quem tem uma palavra de louvor a Ele pode declarar, meus irmãos. Por favor, curvemos nossas cabeças agora, Senhor Deus, justo, bendito, maravilhoso. Advogado justo, santo, perfeito, intercessor das nossas causas, intercessor da nossa alma. Nós queremos bendizê-lo por mais um dia, por mais uma noite. A mesa foi posta e cumprimos tua ordenança, Senhor, como tua igreja, e faremos isso, Senhor, por todos os anos. E queremos nesse ato, Senhor, também nos comprometer em aliança, Deus. Os nossos filhos, as futuras gerações dessa igreja, se o Senhor não tiver voltado, estarão aqui, à volta da mesma mesa, partindo o mesmo pão. Faremos isso até que o Senhor venha. Cuida do teu povo. Cuida da tua igreja. Cuida da tua igreja, Deus. Somos a tua igreja. Nós te bendizemos, Senhor, por este ato. Glorificamos o teu bendito Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto de Santa Ceia. Quantos estão felizes, meus irmãos, de terem vindo adorar o Senhor, tomar parte desse momento tão especial? E eu quero já pedir que toda a igreja nos coloquemos de pé. Nós iremos orar agradecendo o Senhor. E eu quero chamar aqui um pastor do setorial 4. Estou aqui diante dele, pastor Adaías Alves. Sentou aqui bem em frente. Pastor, aí é o senhor mesmo que vai orar agora, em nome de Jesus. E vai orar por nós, meus irmãos, e orar também por alguns pedidos de oração, meus irmãos. Está ali aniversariando o nosso irmão Diácono Samuel Fama. Pronto, já está vindo aqui, glória a Deus. Irmão Samuel, meus irmãos, da equipe do nosso irmão Gaio, trabalha com a juventude da igreja, está aniversariando hoje. Vamos também orar, meus irmãos, pela nossa irmã Débora Félix. Irmã Débora, esposa do pastor saudoso, pastor Bastos. Ela irá ser submetida a uma cirurgia, meus irmãos. O irmão Gaio trouxe esse pedido e nós vamos orar para que a serva de Deus possa passar por essa cirurgia e receber a sua vitória, o seu milagre, meus irmãos. Deus tem feito isso tantas vezes nos últimos dias, meus irmãos. Eu penso que a igreja está assim animada, cheia de fé, meus irmãos. Então nós vamos orar pela irmã Débora e vamos orar pela missionária Betânia. Recebi a irmã Betânia esses dias lá no nosso gabinete. Ela está também nos próximos dias, meus irmãos, passando por uma cirurgia. Vamos orar pela serva de Deus. Amanhã, irmã Betânia, vamos orar pela senhora. Tem sido uma bênção de Deus para nós, meus irmãos, no Ministério de Educação da igreja.
cooperadora dessa igreja, do ministério do nosso pastor, e vamos orar por ela. Mas antes de orar, vamos parabenizar o nosso irmão Samuel Fama, meus irmãos. Glória a Deus, pastor Júnior, pastor do aeroporto, 12 anos de pastoreio, que serve a Deus pastoralmente, é isso, pastor Júnior? E 8 anos pastoreando a congregação do aeroporto. Bênção de Deus, então o senhor vai ganhar parabéns também, junto com o irmão Samuel. Meus irmãos, a Igreja de Jesus quer parabenizar esses amados irmãos, pastor Júnior, pelos anos servindo a casa de Deus como pastor, nosso amado diácono Samuel Fama, digamos todos parabéns. Diga comigo, Deus vos abençoe. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Doutor Thales, senhor tá... Glória a Deus, vamos orar pelo nosso irmão Thales, que estará viajando para São Paulo, para que Deus o leve em paz. Pronto, pastor Daí, são só esses pedidos, meu amigo. Ore por nós, agradecendo este culto, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero saudá-los na paz do Senhor. Vamos interceder pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Pai, é no nome bendito de Jesus, o teu Filho, que nós nos reunimos aqui nesta noite, para esta reunião tão especial, esse momento tão sublime, tão solene, em que a tua igreja cerca a mesa para participar do pão e do vinho que representam o teu corpo, o teu sangue. Fomos ricamente abençoados pela tua palavra, estamos saindo daqui enriquecidos com a tua bênção, mas ainda assim necessitados, Senhor, porque temos tantas demandas, e eu quero nesse momento interceder pela vida dos nossos amados irmãos, pela vida do irmão Samuel, que faz aniversário, pela vida da irmã Betânia, que vai submeter esse procedimento cirúrgico, pela vida da irmã Débora também, pela vida dos demais irmãos aqui diante do teu altar, o teu servo que celebra esse tempo de pastoreio ali na congregação. Pai, nós suplicamos pela vida dos nossos amados irmãos, não somente estes cujos nomes estão postos aqui, mas tantos outros que estão necessitados, tanto dos que aqui estão, como daqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que a bênção do Senhor alcance, que o Senhor opere o milagre aonde há fé, que o Senhor opere milagres no meio do teu povo, atende às nossas orações. Nós suplicamos ao Senhor por mais essas bênçãos, pedimos também pelo nosso retorno aos nossos lares, que o Senhor nos leve paz, que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor coloque as tuas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas para nos proteger. Nós manifestamos, Senhor, toda a nossa alegria, toda a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, a nossa inteira e total dependência do Senhor. Pedimos a tua bênção continuamente sobre as nossas vidas, pois de ti dependemos em tudo, e assim nós também te agradecemos já pela fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuemos orando pelo nosso pastor, pela sua total recuperação. E o nosso próximo encontro será na quinta-feira, a partir das 14 horas, o nosso abençoado círculo de oração. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande, infinito amor do Pai, que a comunhão, as doces consolações, o poder e a sábia direção do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre, e toda igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.